Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, mais um dia sempre marchando rumo ao nosso alvo e objetivo, sem olhar para trás, sem retroceder, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos ensina que aqueles que perseveram segundo a condução do seu Espírito são benditos do meu Pai, aqueles que alcançam a benevolência e a misericórdia dia após dia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã para aqueles que assim perseveram. Ele agrada daqueles que estão sempre a perseverança, aqueles que estão na vigilância, que estão na oração, aqueles que não se amodam segundo o padrão deste mundo, mas são transformados pela mentalidade em Cristo, daqueles que seguem. O espírito não é de covardia, é de ousadia, de intrepidez, poder, equilíbrio, daqueles que perseveram segundo a condução do seu Espírito. Ele nos ensina. Todo aquele que tem o seu Espírito demonstra sempre pelo bom proceder aqueles que têm o seu Espírito. Sejais firmes e constantes. Através de um alimento sólido se alcança uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, aonde se tem o discernimento, o dom de justiça daqueles que perseveram dia após dia, pois é através do discernimento que se examina os espíritos. Examinai a si mesmo, assim a palavra diz, não useis de vãs comparações, antes examinai a si mesmo, a ponto de acharem cumpridores, não por si, dom gratuito, para que ninguém se glorie nas suas próprias obras, mas aqueles que dão a honra e a glória àquele que é devido, que a palavra diz, dai a César o que é de César, dai a honra a quem deveis, dai a glória de Deus, dai a honra e a glória de Deus. E a forma de glorificar a Deus sendo um culto racional, um culto de ação de graças daqueles que estão sempre pela condução do seu Espírito, demonstrando pelo bom proceder. Esta é a forma de demonstrar que houve um entendimento, e o entendimento é desviar do mal. O entendimento é sempre aborrecer constantemente a maledicência. É não se dar vencido pelo mal, mas antes vencer o mal pelo bem. É não louvar as atitudes dos ímpios, mas antes condenai-as constantemente. E assim nós perseveramos, segundo aquele que diz, eu não mudo. Aquele que é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Chamado Filho do Homem, mas não é homem para que minta e tampouco se arrependa. Concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente, o Espírito que é a verdade, do qual aquele que testemunha pelo seu Espírito testemunha a verdade, porque está escrito, seja todo homem mentiroso, e ele é a verdade, e os mentirosos, se não se arrependerem, não herdarão o reino dos céus. Por isso, perseverai sempre segundo a condução do seu Espírito, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que dia após dia nos concede a sua infinita bondade e misericórdia. A sua ira durou um momento para aqueles que se arrependeram e agora está segundo a sua benignidade. E assim perseverai, sejais sempre revestidos do alto
Se alguém quiser algo, busque do alto. Maldito do homem que confia nos meros mortais. Maldito do homem que deixa de estar segundo o coração de Deus para estar apartado por depositar a confiança nos meros mortais, impossíveis de os justificar. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Ele é a nossa rocha e fortaleza, aquele que está sempre a nos sustentar, a nos manter na retidão, na integridade, na sinceridade e no temor, que é o princípio da sabedoria. Por isso estejais firmes e constantes, sejais revestidos do alto e não permitis retroceder, porque ele não tem prazer naqueles que retrocedem, mas antes daqueles que seguem na ousadia, na intrepidez, no poder, no equilíbrio, sempre na eloquência, falando na presença do autor e consumador da nossa fé. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Filhinhos, vós já tendes vencido os falsos profetas, o filho da iniquidade, os anticristos. Quem é os anticristos, senão aqueles que se opõem à verdade do Senhor? Dia após dia, o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. Todos aqueles que são o ministério da iniquidade, o Senhor lhes dirá: malditos, apartai-vos de mim, não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, aonde serão lançados juntamente com o rei de Sodoma, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.